todos, prazer, sou o Oifaldo Fatumbi, Marco Rodrigues. Hoje eu vim apresentar um pouco sobre o curso de Ori. Nós estamos constantemente vendo e ouvindo temas que nos levam a Ori, mas sempre com conteúdo que não nos diz efetivamente o que seja Ori em nossa vida e a importância dele no nosso destino. Esse curso nos levará a entender, interpretar e avaliar como podemos caminhar em busca do nosso destino, o que somos e o que viemos fazer aqui. O porquê de fases em nossas vidas como uma montanha-russa. A resposta está em Ori. O curso vai lhe mostrar o caminho a ser pavimentado. A expressão de uma crença que, em Fá, todo mundo nasce como uma pessoa boa, abençoada, expressando a linguagem urubá como Omoreré, ao dizer que Ori vem de Ileifé, no Icolé Ori, que significa que esse Ori vem da cidade do amor, incondicionalmente. Ori transforma a nossa vida cotidiana de forma efetiva. A vida é um amaranhado de fios que te sufoca a cada dia. Comece por ti, em ti. Aprenda a conhecer tua real necessidade e comece por ela, uma a uma. É purificar o teu ser do sofrimento que tens causado por todo esse tempo. Desacredite da tua má sorte e põe sua atenção, teu coração, no conhecimento que está dentro de ti. Em silêncio, espera-te para dar-te a paz e a certeza de quem é. Para cultivar a sabedoria, é preciso força interior. Sem crescimento interior, é difícil conquistar a autoconfiança e a coragem necessária. Sem elas, nossa vida se complica. É impossível tornar-se possível com a força da vontade. O Odumare não se furta de ensinar aos seus devotos, os seus adeptos, que o sofrimento é inevitável para qualquer ser vivo. Esse modo da vida possui várias passagens de Ifá, através das quais ensina, entre outras coisas, que alguma dos sofrimentos pelos quais se passa na vida é uma questão de destino, enquanto outros são vivenciados por opções. Para termos ideia de quanta importância e a precedência de Ori em relação aos demais orixás. O que é então Ori? De que natureza é constituída e qual o seu papel na vida do homem? Em primeiro lugar, acredita-se que o corpo humano é constituído de Ori, consciência, Ará, o corpo físico, Lessé, os pés. Esse corpo adquire a existência da medida em que recebe de Olodumare em um sopro da vida. Esse sopro foi a agenda do processo da criação, em seu primeiro momento, e tem sido o responsável pela geração e a continuidade de toda a vida no universo. Ori é o seu suporte, Orireré. São informações a partir dos elementos matriz, enquanto Ori Num representa na sua constituição uma combinação de elementos, porções e matérias e massa, que é particularmente durante o processo de modelagem de cada Ori. Ele é único e, por conta disso, particularmente se dá individualmente à existência. Essa combinação química definida parte das relações do homem com o mundo sobrenatural é a religião, na medida em que determina o seu heredado e o seu orixá, símbolo do elemento cósmico da formação, a quem chamamos adiante de Ori e Pori, do Ori Inum a particular. Vemos com certeza a frequência de heredar ser chamado de orixá Ori,
a simplificação da relação aqui exposta. Heredar é uma entidade sobrenatural de uma matéria e massa que desprende uma porção da mesma para criar Ori. Em outras palavras, nossa alma, se assim podemos falar. Consequentemente, o criador de Ori, individuais, espécie de matéria com o qual são modelados os Oris, indicará que tipo de trabalho é mais conveniente e a proporção satisfatória, e permitindo a cada um alcançar os seus prosperidade. Quando nascemos, Ori, a consciência, é o primeiro orixá que recebemos. Nele trazemos a impressão que estão gravadas no inconsciente, a nossa origem no universo. Ligado a eles, por nosso heredar, mente superior, é a fonte da inteligência para a sobrevivência no Aí, a Terra, e dele, Ori. Geramos toda a força propulsora que nos conduz em nossa jornada, não somente para a vida em si, mas também na saúde, na prosperidade e no equilíbrio, o qual está direcionado e ligado ao Orum, o céu. Portanto, aquele que conhece o próprio destino, da mesma forma que nos conduz na passagem do mundo físico ao espiritual, e com a morte. Sobrevivendo após a morte para transmutar a morte física para a vida do espírito. E dessa forma, guardando em sua memória as marcas de sua origem. O pensamento provoca a ação provoca a reação, e todos os frutos colhidos serão a resposta de nossa conduta, a nosso equilíbrio, e tanto mental como emocional. E isso é ter bom Ori, que saudaremos Oloriré, e para aqueles com mau Ori, diremos Lori Bururu, aquele com a cabeça ruim. Ori habita a consciência humana, representa a individualidade e é a sede das energias vitais do destino ligado ao passado e o futuro. Simboliza o ápice do corpo humano, a partir mais alta da primordial como morada da consciência que controla o corpo inteiro e a razão. O líder ou chefe de qualquer organização é referido como Olori, a cabeça. Ori apresenta dois aspectos. Oriodê, o crânio humano, a parte do ego, onde se situa a consciência, sede dos processos do racional, do raciocínio, do controle sensorial, abrangendo a consciência e o inconsciente. Orinum, a mente espiritual, morada pela individualidade de Adjalá. Compreende o do Olori, que é o signo regente, o destino que cada um escolhe por livre arbítrio, antes de nascer. Aliás, esse Odu no qual estão submetidos às condições sociais, ambientais, predisposições positivos e os negativos. Assim como os fatos marcantes da vida só podem ser identificados na iniciação de Ifá. O Odu Olori há um Intan que revela que no dia em que Ori percebeu que estava prestes a reencarnar, reportou-se ao Olodumare, solicitando a permissão para nascer na mesma família em que havia nascido antes. Foi permitido, sendo que Olodumare se reservou o direito de determinar o dia de sua morte, sem qualquer interferência de Ori. Por outro lado, o alinhamento do destino de Ori só poderia ser alterado mediante consulta a Ifá. O que Ipori consiste na contribuição de carga ancestral, genética, e também resultado de uma determinação kármica. E o Apelê
é aquilo que popularmente denominamos sino, ou seja, o destino moldado mediante a revolução espiritual que cada indivíduo vai galgando no decorrer das suas reencarnações. E faz estar enraizado na crença de atuar a reencarnação, ou seja, retornar para evoluir o apelê, o bom caráter. E Fá ensina que Uri é a palavra urubá, usada para descrever o espírito humano resistente no Icolé Orum. Nós intervelamos essa viagem para o Icolé Aí, que significa a terra. Icolé significa a casa onde eu aprendo. Acredita que o Orum é o mais bem entendido como reino invisível e um universo multidimensional. A astrofísica moderna postula que vivemos em um universo de 10 dimensões, e Fá identifica 7 dimensões, e surge que os conceitos são semelhantes. Ambos, de Fá e a astrofísica, ensinam que múltiplas as dimensões são interativas, o que significa que o universo visível está constantemente sob influência da força invisível. A ciência chama esse princípio de forças fundamentais e chama isso de Odu, que significa ventre. Lembra-se do compromisso que fizemos com a Jalamupim?